E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a ler pela projeção aqui, em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Irmãos, eu vou ler só o versículo 1 mesmo. Está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na verdade, irmãos, esse capítulo 8, versículo 1, ele está no meio de tudo aqui. Alguns dizem que o capítulo 7 não deveria ter separação do 8. Parece que está dando uma sequência mesmo. E o fato é que no capítulo 7, eu estava lendo hoje o capítulo 7. E eu fiquei muito intrigado assim, com o apóstolo Paulo escrevendo isso aqui, da maneira que ele escreve. Esse capítulo 7 eu via algumas frases, algumas declarações dele, como ele dizendo algo surpreendente. Porque nós temos Paulo como um grande homem, numa força espiritual extraordinária, e de fato foi. Mas eu vi ele por vezes dizendo: o pecado que habita em mim. Ele mostrando, de certa forma, a sua fragilidade também. Como todos nós, como todo homem, que a Bíblia diz, e ele mesmo escreve, que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem consiga. E por vezes ele disse aqui: o que eu tentava fazer de bom, o que eu quero fazer, eu não consigo isso, mas o que eu não quero, o que eu aborreço, o que é de condenação, eu faço com facilidade. E uma luta tremenda entre o querer fazer o bem, o querer viver a lei de Deus plenamente, e a aflição de não conseguir nunca. E 3 vezes ele fala aqui sobre o pecado que habita nele. No versículo 24 ele chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará dessa vida? Quem me livrará desse corpo, desta morte, desta situação terrível que me aflige? Essa situação humana, pecadora, que se afasta, que se vira para Deus. Paulo. Eu falei: que coisa. Mas no capítulo 8, ele diz: portanto agora, de repente, um agora, de repente um instante, momento, no momento instante, de repente ele escreve: portanto agora, para os romanos.
nenhuma condenação há mais. Mas com que autoridade dizer uma coisa dessa? Como não? Mas ele escreve com convicção, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Fez toda a diferença. Esse sim pode nos livrar da condenação. Essa é a graça maravilhosa. Esse é o Cristo que Paulo dizia nas cartas aos Coríntios: eu só tenho um assunto, eu só tenho algo a falar nesse mundo, eu só tenho algo a anunciar. Eu abandono toda a sabedoria humana, todos os meus estudos, eu reputo isso como nada. Eu quero conhecer esse Cristo maravilhoso. Eu fui chamado para anunciar Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos livrar da eterna condenação. Ele é o único que pode nos perdoar. Ele é o único que pôde ser condenado, ser entregue por nós para pagar essa dívida de culpa, de pecado, que jamais poderíamos pagar. Estava no nosso nome, estava na nossa conta. E para entendermos melhor isso, precisamos voltar lá no Éden. Quando Deus deu a ordenança a Eva, Adão e Eva, naquela árvore não tocarás, do fruto dela não comerás. Porque o dia que fizer isso, certamente morrerás. Certamente morrerás. Aí eu te pergunto, eles fizeram. E quando eles fizeram, eles morreram? Eles morreram. Mas também não morreram. Mas morreram. Vou fazer uma... Vamos pensar um pouco aqui. Certamente morrerás. Mas você diz, eles morreram. Mas eu também digo, eles morreram, mas eles tiveram filhos. Caim, Abel e outros mais, certamente. Mas depois eles morreram, sim. Irmãos, eu estava pensando lá em casa hoje. O pastor me convidou ontem à noite, ligou para mim, para eu estar aqui hoje. E a palavra que veio ao meu coração foi essa, hoje à tarde. Não tenho nenhum estudo para dar. Também não é muito a minha. Existem irmãos aqui muito preparados para ensinamentos. Isso aqui é muito bom. Mas eu tenho até uma certa dificuldade para isso. Não tenho vergonha de dizer. Por isso li esse versículo 8. E eu recorro ao Espírito Santo que venha me iluminar a minha mente. Para que saiamos daqui e para que enquanto estejamos aqui, sejamos fortalecidos, reavivados, renovados com esta palavra. Que estejamos aqui e nos sintamos de fato em Cristo. Não só em uma religião, em uma igreja, em uma instituição,
debaixo de regras e normas, debaixo de costumes, mas debaixo dessa graça que Paulo anuncia, debaixo desse Cristo, dessa pessoa bendita. E Eva e Adão pecaram, desobedeceram. E ali entraram num campo da condenação. No campo do inimigo. No campo da culpa. No campo da fraqueza. Da fraqueza. Da insuficiência. De que Paulo falava aqui no capítulo 7. E o homem e a mulher, agora, eles envelhecem. Eles que foram criados para a vida, para viver, agora caminham para a morte. Caminhando para a morte, para a condenação, para o salário do pecado. E existem muitas vidas vivendo, andando, comendo, respirando, vivendo, mas na verdade parece que está vivendo, mas está morrendo, está condenado, é uma vida condenada. Tem gente dizendo, a minha vida não vale a pena, que miséria de ser humano que eu sou. Aí vem um. E nós fomos criados para viver. A mamãe e o papai, né? Nos preparando para a vida, cuidando da nossa saúde, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Compra livrinhos, compra DVD, vai na internet, a papinha, o suquinho, na febre. Eu lembro de mamãe raspando a maçãzinha, não sei por quê, acho que não pôs da casca, eu não sei. São os cuidados que, coisa maravilhosa. Compra remédio, gasta dinheiro, vai no posto de saúde de madrugada, viver, cuidar, para ele viver uma vida maravilhosa. Ver nossos filhos correndo e sorrindo. Não tem preço, saudáveis. Mas não, caminhando para a morte. Aí vem um, o dono da vida, o príncipe da paz, um soberano, maravilhoso, Pai da eternidade. Aí ele vem reverter essa situação. Ele vem em carne, se faz menino, se faz homem, cresce. Em vez dele nascer para viver, ele já nasce preparado para morrer. Ao contrário, ele já nasce preparado para sofrer e para morrer. E nessa morte, traz a redenção. E nessa morte, traz o fim da condenação que nos está proposta. Derramando o seu sangue. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. Esse é o plano de Deus. Mas estamos nesse mundo, no terreno do inimigo. Vivendo, mas condenados.
Estou falando do ser humano em geral, de todas as nações. Eu estava vendo um vídeo por esse tempo para trás, e eu lembrei disso hoje. E uma situação terrível, irmãos. Ao que parecia, um homem parece que tinha caído tinha um muro bem alto, assim, uns 4 para 5 metros. Parece que ele caiu, não tinha uma proteção muito boa, tinha algumas brechas assim por baixo, por cima. Eu não sei se ele caiu, se ele pulou na jaula de um tigre enorme. Parecia lá para aqueles lados da Índia, para aqueles lados lá, num zoológico. E eu caí na bobeira de mostrar para minha esposa. Ela estava tão feliz, tão animada. Porque é uma situação horrível de se ver. Um homem lá e um tigre enorme. E eu falei, meu Deus, vai estraçalhar esse homem. E ele no cantinho do muro e as pessoas ali em cima, na direção dele. Alguns para lá, gritando de longe, chamando a atenção do tigre, nada. E não tinha ninguém com arma, ninguém com dardo tranquilizante. A situação era terrível. E minha esposa falando, por que ninguém dá um tiro nesse tigre? E por que ninguém faz nada? E aquele vídeo se fazia por minutos. Chegou um momento que eu torcia, eu não sabia se eu torcia para ele acabar com essa história logo. Já mato, coitado. Não sei se ele chegou nesse ponto, porque ele ia lá e arranhava ele. E arranhava, e rasgava sua roupa. E ele, com muita elegância, as pessoas gritando, e ele ali no seu momento, mordiscava ele. Mas mordia, mas não mordia. Não sangrava, ele babava, e aquele homem ali, gente, numa situação terrível. E eu falo, meu Deus do céu, e minha esposa não quis ver tudo. Eu tinha outra coisa para fazer, mas fiquei preso ali para ver o desfecho, a situação. Eu falei, que situação. Vamos salvar esse homem, não é possível. Senão eu não colocava esse vídeo. Todo mundo lá querendo ajudar. Aquele homem estava vivo, mas estava condenado à morte. Vivo e morto. Porque um homem condenado à morte, ele não vive mais. Ele não consegue. Quando estamos condenados, mas uma sentença, mas nós sabemos que vamos sair um dia, é diferente daquela condenação. E aquele tigre, ele não matava o homem, ele brincava. Igual um gatinho brincando com um rato. E ele voltava lá, mordia de novo. E aquilo me agoniando, irmão. Aí gritavam dali, aí ele deixava ele ali, virava para lá, sentava, balançava o rabo, e o homem desesperado, de repente ele fazia assim, e agora? Estou salvo, escapei, ele esqueceu de mim. E quando ele, um movimentinho, ele já pulava ali e já cercava ele de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí mordia ele com violência. Ele, ai, meu Deus do céu. Que estado de condenação terrível. E assim acontece conosco. Estamos aí. A humanidade está aí, condenada. Satanás tem um objetivo, que é a nossa condenação eterna. A morte eterna. A separação eterna de Deus. Isso é agradável a Ele. Mas enquanto isso não acontece, ao seu ver, Ele se diverte com a gente. Ele se diverte com a humanidade. Ele vai judiando, Ele vai machucando, Ele vai sentindo prazer na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa insuficiência, na nossa culpa, no nosso desespero, no nosso choro, nas nossas guerras.
Temos visto sofrimento no mundo. A guerra na Síria. Os venezuelanos desesperados, passando fome, atravessando nossas fronteiras. É um estado terrível. Pessoas da droga, que não conseguem se libertar, nas garras de Satanás, meninas novas se prostituindo. É um estado lento que machuca toda a família. Pessoas à beira de suicídio. Eu não me estranho aqui se tiver alguém no nosso meio que já pensou se suicidar várias vezes. Não é estranho, irmãos. Estamos numa igreja, Vitor, mas não é estranho. Porque estamos no mundo. Estamos propícios a isso. No terreno do inimigo. No lugar propício para as suas ações. Pessoas aqui que já desanimaram, que já pediram a morte. Como Elias pediu, profeta. Que já desanimaram do propósito de Deus na sua vida. Como Moisés desanimou. E a uma palavra fugiu do seu propósito e foi para o deserto. E desistiu. Simplesmente. Estava todo animado para libertar o povo, mas acabou. Se não é Deus para ir lá até ele, na sarça ardente, falar com ele de forma maravilhosa e extraordinária, não teríamos a história de Moisés na Bíblia. A fuga, o propósito maravilhoso de Deus na vida dele. E Satanás também quer tirar o nosso propósito, quer tirar o nosso alvo, quer tirar o nosso foco. Agora falando para crentes aqui, que tem propósitos e planos de Deus para ser realizados em suas vidas. O inimigo está em derredor, condenando, se alegrando na nossa derrota, na nossa queda, na nossa insuficiência, no nosso desânimo. Mas agora, existe um agora. Esse agora é agora. Deus manda eu dizer que é agora. Toda essa condenação, toda essa perturbação, todo esse desânimo, toda essa preguiça, todo esse trauma, portanto, agora não existe mais, porque você se propõe a estar em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus não mais será abalado. Ele não está mais numa religião, seguindo dogmas, se crucificando, se castigando, se penitenciando, mas ele está em Cristo. Ele está salvo, ele está num lugar seguro, ele está envolvido numa graça, num poder que o mundo desconhece, que nos faz vencer como ele venceu. Estamos em Cristo, não há mais condenação, nada pode nos parar. Irmãos, eu fiquei muito triste numa situação aqui em Fernandópolis. Isso faz um tempo. Eu não era nem casado ainda. E eu morava num bairro periférico. E eu lembro que eu ia para os cultos. E eu ia a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. E eu andava do Jardim Araguaia até o centro da cidade. Mas não era isso que me entristecia. Eu ia louvando a Deus. Eu ia maravilhado, eu ia meditando. Eu ia salmodiando. Porque eu estava em Cristo.
Não há condenação para quem está em Cristo. O condenado está lá dentro da cadeia, com os grilhões do pé. O apóstolo Paulo sabe disso, ele sabe que não há condenação, porque um dia ele esteve lá como um condenado. Mas o que ele estava fazendo naqueles grilhões, irmãos, naquela caverna, naquele calabouço, sem higiene nenhuma, na escuridão, uma alimentação precária. Paulo louvava a Deus e adorava ao Senhor. Paulo e Silas na prisão. Esse que está dizendo que não há condenação em Cristo, um ex-condenado que sofreu a pior condenação injustamente. E adorava ao Senhor, Lucas. Aleluia. O céu se abria. Ele não via os ratos que passavam no seu pé, o mau cheiro, a comida estragada, eu não sei como que era, mas ele estava em Cristo. Estar em Cristo independe do lugar e da circunstância e da situação. Estar em Cristo é estar em paz. Estar em Cristo é estar cheio de graça. Estar em Cristo é estar cheio do Espírito Santo. Eu só estou aqui porque eu estou em Cristo. Você também? E Paulo estava lá, em Cristo. Não há condenação. Irmãos, continuando a história. E eu passava indo para a igreja, do Jardim Araguaia até o centro da cidade, eu e meu cunhado. E nós íamos conversando, saímos mais cedo para chegar na hora do culto. E toda vez, quando chegava em determinada rua ali, havia uma mulher com um aspecto muito desgostoso, de um olho profundo, parece que não dormia. Parece que se alimentava mal, parece que não se cuidava mais. A casa era boazinha e tinha umas dois menininhos e um de colo. E ela estava sempre ali, no portão e os meninos na calçada. Mas eu via, me incomodava uma tristeza. Eu ia tão alegre, irmãos, apesar das circunstâncias financeiras que não eram boas. Mas eu via ali, eu me entristecia toda vez que eu passava ali. Parece que tinha um peso ali, uma coisa ruim naquela casa. E eu me incomodava de falar com ela, mas eu não conseguia. E eu sempre passando de largo, irmãos. Parecia o contrário do bom samaritano. O levita, o sacerdote, que passa de largo. Eu estava super bem, mas comecei a ficar mal, porque aquela mulher me incomodava, ela tirava meu sossego. Até que um dia eu parei. Nós paramos e fomos conversar com ela. E falamos, cumprimentamos, boa noite, tal. Nós passamos sempre aqui. E eu gostaria de te fazer um convite, de um dia você ir na igreja, ou a gente se reunir, e meu cunhado falou, posso trazer minha esposa, para a gente conversar e orar. Nós somos da igreja, nós somos cristãos. Você quer, você aceita? E ela falou assim, eu até quero, mas eu não posso mais. Nós olhamos um para o outro, e por quê? Está vendo aquela igreja grande ali? Irmãos, eu não sabia disso. Fiquei pasmo. Sim. Então, eu era dali. E hoje eu não posso mais. Não adianta mais eu ir lá.
eu já estou condenada. Fui com essas palavras, eu já estou condenada. Não há mais salvação para mim. Mas era uma igreja cristã. E tinha esse nome cristã lá. Não vou falar o nome da igreja aqui. Grande, uma orquestra. E os hinos bonitos de se ouvir, de andar da rua. E ela apaixonada, irmão. Ela vivendo, mas morrendo. Uma vida desgostosa. Ela obrigada a viver, irmãos. Uma tristeza enorme. E ela chorava quando falava isso pra gente. Eu falei, que isso, que isso? Ninguém está vendo isso. Mas por que você não pode entrar lá? Ela falou, eu cometi um pecado que não tem mais jeito. Como assim? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu sou divorciada e eu cometi um erro e eles não perdoam, não aceitam. Eu não sabia disso, gente. Que existe igreja cristã assim. Que a pessoa pode até ir, mas ela sabe que não vai ser salva. Eu não sabia, eu falei, meu Deus, não é possível. Mas como que é? Como que é a regra lá? Como é que é isso? E não sei. E ela falou, é desse jeito. Eu posso até ir lá, mas vão ficar me olhando e eu me sinto culpada. Eu já estou condenada. Pecado para a morte, ela falou. Eu falei, minha irmã. A igreja é cristã mesmo? Mas vocês servem ao Senhor Jesus Cristo? Sim. Eu falei, a senhora nunca serviu ao Senhor Jesus. Quem está lá dentro não conhece Jesus. Eles conhecem leis, normas, imposições. Cabelo que não pode cortar, roupa que não pode vestir. Dízimo que é obrigado, não é para dar. Ela falou várias normas da igreja para mim, ela me explicou. Pastores que não pode existir. E várias normas diferentes. Eu falei, eles não conhecem Jesus. A senhora conhece Jesus? Ela falou, eu conheço Jesus. Eu falei, a senhora não conhece Jesus, senão não estava nessa tristeza, nessa situação tanto tempo. A senhora não conhece o Jesus que eu venho te trazer aqui nessa noite. Ele vai te livrar dessa condenação que criaram na sua cabeça, que te ensinaram erradamente. O Jesus que eu te falo aqui é aquele que quando levaram a mulher adúltera até ele, até os seus pés, ela tem que morrer. A lei diz que ela tem que morrer. Ela vai morrer. Vamos apedrejá-la. Ele disse, não. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A senhora já ouviu essa história? Ela falou, já. Então por que você não tem salvação? Uma mulher adúltera. Jesus, por isso que ele estava me incomodando a gente, de vir falar com a senhora. A senhora nunca conheceu Jesus de perto, a senhora esteve sempre ali dentro daquele lugar, naquela religião, mas a senhora nunca esteve em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo Jesus, para esses não há mais condenação. Eles estão livres de toda culpa. E aquela mulher começou a chorar. E ela começou a querer aprender esse novo cristianismo que haviam escondido dela. E nós íamos à sua casa. E ensinavam Jesus, Salvador, gracioso, maravilhoso, que perdoa, que cura, que liberta, que transforma, que renova,
que faz ser nova criatura. E aquela mulher começou a mudar o seu semblante, e começou a ir para a igreja com a gente, e os seus filhos felizes na escola dominical, e foi uma graça maravilhosa. Começamos a ajudar com mantimentos, com cesta básica, e a paz reinou naquele lar, que estava escuro, agora clareava a luz de Cristo. Só Ele faz isso. Só Ele pode fazer isso através da nossa vida. Ele quer isso de nós, que sejamos luz, que adentremos lares, onde há condenação, onde há culpa, onde há tristeza, onde há uma lenta morte, uma vida desgraçada. E aquela mulher esteve em Cristo pela primeira vez. Décadas naquela igreja, e nunca esteve em Cristo Jesus. Só estava num ambiente, mas um lugar maravilhoso. O nosso lugar é Jesus Cristo. Eu quero estar em Cristo, porque quem está em Cristo não tem condenação. E eu quero estar em Cristo por mais um motivo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para encerrar, irmãos. Esse versículo é maravilhoso também. Eu vou ler até ali, ó. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que maravilha! Aleluia, glória a Jesus! É por isso que estamos aqui. Você lembra do seu passado? Já passou. Você lembra? Lembra, irmão? Lembra do passado? Já passou. Não lembra mais não. Porque agora você não é mais aquele. Você é esse aí. Você é esse aqui. É agora que vale. Portanto, é agora. Para encerrar, irmãos. Eu lembrei de algo aqui. Eu lembrei de algo que tem tudo a ver com isso. O meu filho. Lá no fundo, lá de casa, no quintalzinho, eu plantei umas árvores, alguns legumes, algumas coisinhas lá, para ter uma naturezinha ali. E é gostoso. E de vez em quando, meu filho gosta de brincar lá, ele quebra, destrói tudo, mas é maravilhoso. Ele sempre vem correndo com uma notícia, que ele viu algo diferente, porque ele é pequenininho e está descobrindo as coisas. E uma vez ele veio, todo animado, para me mostrar algo, e eu tenho que ir até lá no fundo, para ver. E ele, papai, vem ver. Vem ver um bicho que eu vi, tal. Eu fui correndo lá. Era uma borboleta, linda. Colorida, assim, laranja, bonito. E ele, olha papai. Que bicho é esse? Eu falei, é uma borboleta. Ela é bonita, é. E outra feita, ele me chamou também. Papai, vem cá ver um bicho aqui, tal, mas foi diferente. Ele já foi mais agressivo. Vem matar um bicho aqui, estranho, esquisito. Eu tenho medo. Ele estava nas plantas, irmão. Era uma lagarta. Ela estava comendo as folhas, estragando a árvorezinha lá. E ele a denunciou, e ele a condenou. E foi muito engraçado. Ele dizia, papai, mata ela. Ela está estragando a sua árvore. Olha quantas folhas estão comidas. Sei o quê. Ela é do mal. Que coisa maravilhosa, irmão. Mata ela é feia.
Mata ela, eu tenho medo dela. E ali eu aproveitei para ensinar algo maravilhoso para ele. Da natureza. A metamorfose. E eu falei, filho, papai não vai matar ela. Por quê, papai? Ela é ruim, ela é feia, ela morde a gente. Eu falei, filho, eu não vou matar essa criatura. É criatura de Deus. Não, papai, não é de Deus. E eu falei, filho, se eu matar essa lagarta, você não vai ver mais borboleta no quintal. E ele deu um nó na cabecinha dele. Porque essa lagarta, ela vai se transformar numa linda borboleta, igual aquela que você me mostrou. Todo alegre, achando linda e voando. E ele olhou assim, papai, esse aqui não pode, ela voa. Esse aqui se arrasta, ela é feia. Ela não tem asa, papai, ela não é bonita. Eu falei, filho, ela vai virar, eu te garanto, eu te prometo. Irmãos, aquela lagarta encasulou e ele acompanhou esse processo. Faça isso com seu filhinho pequeno. É um processo maravilhoso. Todo dia ele corria lá para ver o casulo. Todo dia. Papai, ainda não. O senhor falou que vai virar e não virou. Que coisa maravilhosa. Vai virar. Você acredita no papai? Acredito. E ela virou uma linda borboleta. Assim somos nós hoje. Antes condenados. Tem que morrer. É feio. É nocivo. É irado. É raivoso. É ruim. Não presta. É viciado. É bandido. Até chegar o agora. Até o dia em que nós chegamos no lugar certo, na hora certa, no tempo de Deus, e sem vergonha alguma, levantamos nossas mãos e falamos, eu quero esse Jesus, eu quero estar em Cristo, porque em Cristo eu sou nova criatura, e somos encasulados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua doçura, e somos tratados, e nós somos nova criatura, e antes rastejantes pelo pecado, pela vergonha, pela culpa, e agora livres, com asas, com cores, com frutos maravilhosos a oferecer. E quem dizia, mata, não vale, não presta, agora diz, olha só, que coisa maravilhosa, que transformação, quem foi capaz de fazer isso? E nós dizemos, foi Jesus Cristo. Só Ele pode nos livrar da condenação, só Ele pode nos fazer nova criatura, só Ele pode nos alegrar, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos colocar em lugares altos, nos dar asas para as regiões celestes em Cristo Jesus. Oh, se alegra nessa noite se tu está em Cristo. Se tu está em Cristo, sinta essa paz verdadeira. Se tu está em Cristo, fecha os seus olhos, sinta essa graça maravilhosa. Se tu está em Cristo, você pode falar com Ele agora, porque Ele está te ouvindo. Se tu está em Cristo, tu pode agradecer, porque tu já está salvo. Se tu está em Cristo, tu pode louvar ao Senhor e glorificar o seu nome, porque Ele é Senhor da sua vida. Tu está no lugar certo, tu está em Cristo Jesus. Nada poderá te afastar dessa verdade. Nada, nem a fome, nem a guerra, nem a peste, nem o mal, nem o diabo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nós estamos nele. Aleluia!
Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Que verdade maravilhosa. Uma verdade simples que toma minha alma agora. Eu me sinto seguro, eu me sinto em paz, eu me sinto confiante, eu me sinto alegre, eu me sinto cheio da graça de Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Que noite maravilhosa, em que Deus confirma o nosso lugar em Cristo Jesus.